Eu imagino que você já tenha conhecimento das necessidades básicas humanas para a sobrevivência, né? Como comer, dormir, respirar. Mas você sabia que o ser humano ele também tem necessidades emocionais básicas que precisam ser atendidas para a sua sobrevivência? A gente costuma aprender que as necessidades básicas humanas, elas estão apenas nesse campo psicológico. Seria a fome, a sede, o dormir, o respirar. Mas quando a gente para se aprofundar um pouco mais no nosso desenvolvimento, a gente percebe que a estrutura psicológica, ela parte muito mais de uma demanda de necessidades emocionais do que apenas físicas. E aí, a importância desse desenvolvimento está justamente na construção da nossa identidade, construção da nossa personalidade, do julgamento que a gente vai fazer do mundo, da realidade em que a gente está inserido, das relações que a gente vai constituir. E quando essas necessidades emocionais não são atendidas, o efeito disso é em cascata e muitas vezes pode ser até para a vida inteira, caso a pessoa não pare para tomar essa consciência, não pare para entrar num processo de desenvolvimento pessoal, porque isso acarreta em relações destrutivas, muitas vezes até na perca do sentido da própria vida, parte também de adoecimento psíquico, de transtornos. Então é algo que é muito importante, é muito fundamental de ser olhado, justamente para que o bem-estar possa de fato existir na vida daquela pessoa. Para você que curte esse tema, que busca se inteirar sobre o desenvolvimento pessoal, já pode ter ouvido falar na pirâmide de Maslow. E ela foi muito importante para o aprendizado das nossas necessidades humanas, no sentido de percebermos que elas vinham para além das necessidades biológicas. E ele estruturou um esqueminha, criando uma certa regra para definir uma hierarquia de prioridades dentro dessas necessidades. Hoje, a gente entende que não existe essa hierarquia na prática, que a subjetividade ela é também um marco fundamental a ser levado em consideração na hora de se analisar o contexto de uma cultura, o contexto de uma pessoa. Então, Maslow ele trouxe essa possibilidade da gente compreender o ser humano para além do biológico, mas como toda teoria, ela precisa da sua atualização. E hoje entendemos que a hierarquia dentro da pirâmide de Maslow ela não faz tanto sentido quando olhamos para a subjetividade humana, para a subjetividade dentro das culturas também. Mas claro que existe ali um sentido para a sua construção hierárquica. E para vocês entenderem como ela está estruturada, vou deixar aqui uma imagem onde na base estão as necessidades fisiológicas, que é respirar, comer, beber água, o sexo, o sono, a excreção, ir no banheiro. Em segundo lugar, dentro dessa hierarquia, estaria a segurança, que é a segurança do corpo, a segurança de ter um emprego, a segurança da família, da saúde, de ter um teto para morar. Em terceiro lugar, estariam os relacionamentos, o amor, que seria a relação com a família, com os amigos, a relação de intimidade dentro do próprio relacionamento. Um pouco mais acima estaria a estima, em quarto lugar, que seria a autoestima, a confiança, o respeito dos outros. E em primeiro lugar, o topo da pirâmide, que no caso, o fato de ser uma pirâmide é que na sua base, essa necessidade ela precisa ser completamente atendida, justamente para que a pirâmide consiga se sustentar nessa hierarquia, nesse lugar. E no topo estaria a criatividade, a moralidade, a aceitação do contexto do todo, seria a sua conexão também com a sua espontaneidade. Então hoje, entendendo como a subjetividade ela pode trazer a necessidade de que várias necessidades humanas sejam atendidas ao mesmo tempo,
que talvez uma venha acima da outra. Partindo de que não existe essa hierarquia, a pirâmide de Maslow ela não é muito difundida como algo prático, como algo verídico. Até porque também não existem pesquisas científicas que reforcem que de fato existe essa hierarquia. Muito pelo contrário, a gente vê cada vez a subjetividade se sobressaindo nessa estrutura aí criada. E um ponto de contraponto a essa teoria do Maslow é a experiência de Viktor Frankl. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi um psicólogo que acabou, durante a Segunda Guerra Mundial, indo para os campos de concentração. E ele tinha um desejo muito profundo de poder difundir, de comprovar uma teoria que ele estava escrevendo, que era a logoterapia, que hoje é até uma abordagem psicológica. E ele relata no seu livro Em Busca de Sentido, que é uma leitura que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque assim é um relato de vida em que ele traz que o que sustentou a sua existência, o seu sentido, foi justamente essa necessidade de se conectar com o transcendente, com algo para além dele. No caso, era esse desejo de poder difundir uma ideia para o máximo de pessoas que ele conseguisse. Então, essa experiência já refuta essa pirâmide hierárquica que o Maslow nos deixou aí de legado, mas que não deixa também de ter o seu sentido e de ter a sua contribuição para o campo psicológico. Então agora, partindo de um consenso de psicólogos contemporâneos, eu quero apresentar para vocês uma relação de necessidades emocionais básicas que vão ser fundamentais para a nossa construção no mundo e para como a gente se relaciona com ele. Primeira, necessidade de pertencimento, de conexão, de inter-relação. Do ponto de vista do desenvolvimento humano, essa necessidade de pertencimento, ela é construída ali nas primeiras relações que a gente tem. Então, elas vêm muito embasadas a partir da relação que a gente tem com as nossas figuras de cuidado, geralmente os pais. Essa necessidade, ela é percebida numa troca de olhares entre o pai e o filho, entre o afeto, entre a responsividade emocional, que é quando a criança está ali dando um sorriso ou está chorando e ela tem uma resposta do outro que de alguma forma lhe afaga, lhe dá essa sensação de segurança. A previsibilidade do cuidado, reconhecer que vai ter um amparo mesmo quando o medo ele existe. E em resumo, essa necessidade ela seria a segurança de você poder existir em relação a um outro. E aí é muito marcante quando essa necessidade ela é atendida de pertencimento, porque geralmente a pessoa já adulta ela se posiciona de uma forma segura. A sua postura ela transparece essa segurança, porque ela reconhece que internamente foi criada uma estrutura que valida a sua experiência no mundo, a sua identidade. Agora, quando isso não é atendido, a criança, o adulto, ele vai tentar se moldar para caber em qualquer círculo, justamente nessa necessidade de poder pertencer. Ou pode acabar tendo um comportamento evitativo, se retirando dos contextos, justamente por não se sentir suficiente, de poder habitar onde ela deseja. Isso seria um mecanismo de defesa criado a partir dessa necessidade não atendida. Segunda necessidade emocional, autonomia, a capacidade de ter controle sobre a própria vida. Essa necessidade ela é reconhecida quando a criança ela tem a oportunidade de se responsabilizar pelas atitudes que tem. Ela se reconhece como agente das próprias escolhas, o que no seu desenvolvimento vai lhe ensinar sobre o gerenciamento da frustração, sobre o reconhecimento de que ela tem essa capacidade de escolher, que ela tem esse critério descritivo para poder saber fazer uma escolha. Então, quando essa necessidade ela é atendida,
a criança e o adulto vai se sentir validado e competente para essa ação e, consequentemente, vai lidar melhor com a frustração, vai ter desenvolvido a capacidade de gerenciar essa emoção. Agora, quando essa necessidade de autonomia não é atendida, fica evidente uma dificuldade de tomar decisões, uma dificuldade de sustentar as decisões que toma, muitas vezes voltando atrás daquilo ali que foi colocado como uma escolha. Tende também a ser desenvolvido como mecanismo de defesa uma dependência emocional a partir das relações ali que a pessoa vai estruturar, justamente porque aquela pessoa que não teve essa necessidade emocional atendida vai necessitar que o outro tome as atitudes, tome as escolhas por ela. Então, quem se posiciona dessa forma, com maior autoridade, maior autonomia, pode acabar se sobrecarregando justamente por estar decidindo por dois. Ou também, uma que não é muito falada, ou talvez não fique muito explícito, é a ideia de que você tem autonomia, mas na verdade você tem uma pseudo-autonomia, que seria quando você tenta tomar uma decisão e ela se torna algo muito rígido, como se você tentasse controlar o que poderia acontecer a partir da decisão que você tomou. E isso vem de uma insegurança, justamente de você não confiar que foi a melhor decisão. Então, isso acaba sendo um mecanismo de defesa, justamente pelo medo de você poder ter que encarar a frustração, a falha daquela escolha. Terceira necessidade emocional, domínio, competência. É muito parecido com a necessidade da autonomia, mas o que diferencia ela seria o que chamamos na psicologia de uma estrutura de autoeficácia. Quando eu entendo que o que eu produzo, a ação que eu tenho, ela vai gerar um impacto no mundo. E isso só pode ser construído a partir da tentativa, do erro, da experimentação. Então seria da possibilidade daquela criança, do adulto, de ter experimentado essas atitudes e essa segurança desses testes, dessas experimentações na vida. E o fortalecimento desse domínio, dessa competência, acaba produzindo muito a determinação, a coragem de poder se arriscar e também a confiança de estar no mundo testando, vivendo experiências. Agora, quando essa necessidade não é atendida, existe um comportamento evitativo, uma dificuldade de se colocar em desafios, de testar os seus limites. Ocorre também com frequência uma desistência, o medo ele se transforma em algo tão grande que a pessoa nem se dispõe ao risco. E de outras formas também pode aparecer como um perfeccionismo, a necessidade de provar o seu valor o tempo inteiro. Isso seriam formas compensatórias, adaptativas que aquela pessoa encontrou de tentar abastecer essa necessidade emocional. Então a pessoa ela não está evitando porque ela quer, mas é porque ela não se permite a experiência de fracassar. Quarta, autoestima genuína. Aqui a gente não está falando de um ego inflado, mas a gente está falando da capacidade da pessoa se reconhecer suficiente, tendo consciência do próprio valor no mundo, do próprio valor para si e para as relações que ela sustenta. E essa necessidade da autoestima, ela é construída quando a criança e o adulto, ela tem o reconhecimento daquilo que ela é, não daquilo que ela faz, não da utilidade que ela tem dentro daquela relação. Então, apesar dos erros, apesar das falhas, das limitações, das frustrações, enfim, de todo esse desconforto que ela pode vir a gerar, ela ainda assim é alguém suficiente, alguém que merece o respeito, merece a admiração, merece ser validada, ser considerada. E quando essa necessidade ela é bem atendida, se constrói internamente uma crença de alto valor muito saudável para o desenvolvimento daquela pessoa. Ela não fica tão dependente das relações,
Então, dependente de que esse valor ele venha sempre de fora, sempre daquela crítica externa, mas existe essa base da sua competência, da sua qualidade enquanto pessoa. E volto a reforçar, para além das suas ambivalências, das suas falhas, ela reconhece que apesar disso, ela é alguém digna de respeito e de amor, o que consequentemente cria uma sustentação emocional para o seu desenvolvimento como um todo. Agora, quando essa necessidade não é atendida, o oposto ocorre. A pessoa fica dependente da validação externa, de que outros estejam constantemente dizendo o que ela significa, o que ela é, e muitas vezes isso acaba sendo deturpado justamente porque o seu senso de utilidade, de competência no sentido prático, no sentido útil, entra como um valor suficiente para definir a sua identidade, quando na verdade ela está para além daquilo, ela está para além desse lugar prático, esse lugar útil. Pode ocorrer também uma oscilação entre autograndiosidade, entre autodepreciação, oscilando justamente entre se ver muito boa e se ver o pior ser humano do mundo, justamente por não ter essa base, não ter essa estrutura bem construída internamente. E a dificuldade de reconhecer a si mesma sem essa aprovação externa, sem ser capaz de tomar consciência por si própria da sua qualidade enquanto pessoa, enquanto aquilo que ela é para si mesma. Quinta necessidade emocional. Essa talvez seja um pouco difícil de compreender e vá contra o que a gente escuta muito na internet, que é a necessidade de apego e de autenticidade. Eu não sei se é claro para vocês, mas nós, enquanto humanos, somos seres de relação. A nossa cultura, a nossa sociedade, ela é constituída em grupos. E isso faz parte da nossa estrutura biológica também, para a gente poder se reconhecer no mundo e até conseguir ter certos reguladores fisiológicos, biológicos, a gente precisa estar em relação a alguém, em relação a uma comunidade. Então, se isso afeta até o nosso sistema biológico, obviamente afetaria também as nossas necessidades emocionais, que aí entraria nesse campo da necessidade de autenticidade e apego, que diz sobre essa possibilidade de sermos nós mesmos, apesar de estarmos em vínculo, apesar de estarmos em relação. Então, nesse sentido da autenticidade, seria você poder se expressar na sua individualidade, nas suas estranhezas, e ainda assim se sentir suficiente para poder ser aceito, para poder querer estar e sustentar um vínculo, sem a necessidade de ficar se adaptando excessivamente. E quando essa necessidade ela é bem atendida, a pessoa ela vai reconhecer que pode se expressar sem medo, que inclusive pode flexibilizar até a sua forma de ser, de se expressar, quando entende que aquilo talvez esteja ferindo, que aquilo talvez atravesse o outro de uma forma disfuncional. Porque ela entende que aquilo não vai mudar a sua personalidade, a sua identidade. E talvez consiga até estabelecer um limite de até onde ela consegue ir, até onde ela consegue sustentar aquele vínculo, aquele apego. Mas reconhecendo também a necessidade e a importância dele. Mas não se fechando exclusivamente a uma única pessoa, uma única relação. Mas entendendo que essa necessidade do apego, ela vem a partir desse lugar que sustenta a sua autenticidade. Agora, quando essa necessidade não é atendida, a pessoa vira um camaleão, como se o tempo todo estivesse se transformando numa outra pessoa, uma outra personalidade, justamente na necessidade de sustentar o apego, de sustentar aquele vínculo, como se o apego por si só fosse a necessidade. E aí o medo constante de perder aquela relação, aquele vínculo, pode se tornar um marcador até da própria identidade daquela pessoa, de ter que ir se moldando para sustentar aquilo.
como se não houvesse nenhuma outra possibilidade, nenhuma outra relação. Outra disfuncionalidade, quando essa necessidade de autenticidade e apego elas não são atendidas, é a dificuldade de dizer não, justamente na tentativa de sustentar o vínculo. Ou talvez até o isolamento daquela troca, daquela comunidade, na tentativa de sustentar a sua autenticidade, as suas estranhezas. Mas esse isolamento serviria como um mecanismo de defesa, para que ela ainda exista naquele lugar, naquela relação ou comunidade. E aí, quando existe essa dificuldade, essa necessidade não atendida da autenticidade, principalmente, pode ser que, como uma forma adaptativa, aquela pessoa aprendeu a reconhecer esse valor de autenticidade como uma ameaça. Então, ela tentar se expressar, ela ser quem ela se vê, poderia acarretar em perdas, em abandono. E isso cria um conflito muito grande internamente, justamente porque o apego também é uma necessidade. E agora, sexta e última que eu vou trazer para vocês, mas só um parênteses, essas não são as únicas e podem existir muitas outras, mas eu trouxe essas 6 necessidades básicas emocionais porque elas fazem parte de uma leitura que eu estou fazendo do livro O Mito do Normal, que traz ali dentro de um dos seus tópicos esse consenso de psicólogos para essas necessidades emocionais, como aquelas fundamentais para se ter um bem-estar, para se ter verdadeiramente uma qualidade de vida. E, sexta e última, necessidade de propósito, de transcendência, de significado. Essa necessidade, ela parte de uma busca por um sentido. Quando você entende que a sua existência, ela serve a um propósito maior do que você. E aqui a gente pode incluir a espiritualidade, a religiosidade. E eu não sei se vocês sabem, existe uma diferença entre a espiritualidade e a religiosidade. Essa diz sobre as crenças religiosas construídas mesmo a partir de templos, de estruturas culturais, enquanto a espiritualidade ela pode ser entendida como esse movimento que rege todas essas religiões e que perpassam a partir da fé daqueles indivíduos que se identificam com alguma crença específica. E o sentido dessa necessidade emocional não é exclusivamente espiritual. Isso vai inclusive da subjetividade de cada um, né? De identificar essa transcendência, esse significado como Deus, como universo, como uma força superior. Mas aqui, nesse entendimento que a gente está construindo, estamos partindo de um sentido existencial, que seria aquilo que eu trouxe de exemplo para vocês no começo do vídeo, quando eu falei da história do Viktor Frankl. Para ele, o que sustentou a vida dele foi essa necessidade que ele conseguiu atender em meio a uma guerra, literalmente, em meio a uma perca de tudo, até da própria identidade dele. O que o sustentou foi o sentido de poder construir algo maior do que ele, uma teoria, toda uma construção simbólica, teórica. Esse foi o sentido que ele encontrou para se manter vivo, literalmente. E que no caso seria essa necessidade dele, que foi atendida. Então, esse sentido de transcendência, de significado, ele parte justamente da ideia de termos uma motivação para sustentar a vida, para sustentar os nossos passos. E vem como uma direção, vem como um valor interno, como se fosse uma bússola, guiando para uma coerência, guiando para um lugar que faça sentido todas as suas escolhas, as suas atitudes, quem você é no mundo, a construção da sua identidade. E aí, quando essa necessidade ela é atendida, existe uma segurança em enfrentar os desafios, em desenvolver uma capacidade de resiliência, justamente porque se entende que aquela
aquele conflito ele está servindo, ele está trazendo algum propósito maior, algum aprendizado, algum sentido. Então isso ajuda a sustentar frustrações também, a ampliar a consciência para enxergar o problema de uma perspectiva maior, a conseguir encontrar significado. Em contrapartida, quando essa necessidade ela não é atendida, existe uma profunda sensação de vazio, de perca de sentido na vida, como se nada se justificasse, como se o mundo não valesse a pena, não fosse algo digno de ser vivido. Não existe desejo que sustente a existência. Inclusive, quando essa necessidade ela não é atendida, é algo muito perigoso, algo que a gente precisa ficar atento aí dentro da gente, nas nossas construções e também nas pessoas ao nosso redor, porque essa perca de sentido, ela torna a existência vazia. E esse vazio, ele pode ser muito avassalador. E o que tende a acarretar, inclusive, numa desconexão da realidade. Por isso que é tão perigoso. Então, muitas pessoas às vezes acabam fazendo aquela piada, né, de que o dinheiro traz o sentido, traz o significado, e talvez para algumas pessoas sim, mas para outras não. Porque quando elas não têm essa necessidade emocional atendida, elas podem ter tudo, podem ter coisas, mas elas não têm um direcionamento interno. E sem esse direcionamento interno, a desconexão ela é muito possível. Ela fica muito próxima, essa desconexão da realidade. E repito, isso é muito perigoso. Porque se você tem tudo e você ainda sente que todas aquelas coisas não trazem nenhum sentido para a sua vida, que base interna está sustentando a sua existência? Então, como vocês puderam perceber, quando essas necessidades emocionais não são atendidas e de forma suficiente, de forma consistente, o ser humano ele tende a se adaptar a essa falta. E essas adaptações, elas podem ser extremamente disfuncionais. Como eu já repeti aqui várias vezes, para sua identidade, para como ela se enxerga e para o modo como ela vai se relacionar no mundo. Então, quando alguém chega na clínica trazendo esse relato de uma rigidez de comportamento, de não conseguir mudar, ter essa dificuldade, de um pensamento ansioso que fica ali se repetindo numa ideia catastrófica, quando ela sente um vazio muito grande, uma dificuldade de se conectar com pessoas, ter um comportamento evitativo, enfim, quando a pessoa chega à clínica e traz as suas questões, a gente vai olhar justamente para essas bases emocionais, como elas foram ou não foram atendidas e de que forma aquela pessoa consegue hoje, a partir da consciência que ela está construindo, a partir dessas faltas que ela identifica, como dentro da sua realidade também, ela pode começar a se abastecer nesses lugares, porque existe ou o medo ou a tendência a se culpar os pais, se culpar a relação ali, né, da rede de apoio inicial. Só que, claro, cada situação é uma, a subjetividade ela sempre vai estar em primeiro lugar num processo terapêutico, num processo de desenvolvimento pessoal, porque cada história é uma. Mas quando a gente olha para a história, esse repertório emocional, ele não era nem passava pela cabeça das pessoas. Talvez ali num grupo mais elitizado, pessoas de alta classe. E olhe lá, inclusive, porque o letramento, o conhecimento teórico de estudos básicos ali, do escolar mesmo, eles não trazem também esse repertório de desenvolvimento humano. Então, é um assunto muito recente. Então, vivemos numa geração que está aprendendo agora a lidar, a gerenciar com as suas emoções, a criar esse conhecimento e a poder passar para as próximas gerações. E outro ponto também, que é um grande problema, é o fato de vivermos numa sociedade que não estimula em nada o nosso desenvolvimento emocional. Muito pelo contrário. Cria cada vez mais exigências que fogem ao que é básico
do ser humano. Ou seja, criamos uma estrutura social que prejudica nós mesmos. Talvez beneficia poucos ali que estão na cadeia alimentar, mas prejudica todos nós, réis mortais. Então, quando a gente começa a estudar esse assunto que todo mundo vai se deparar, todo mundo, no caso, que está nesse processo de desenvolvimento pessoal, vai se deparar com esse olhar para suas necessidades emocionais, vai também precisar criar esse repertório social, essa consciência de um coletivo, do lugar que ela está ocupando dentro da sua realidade, dentro da sua classe social, da sua bolha ali, para poder reconhecer os impedimentos que a sua estrutura de realidade traz para o seu desenvolvimento, tanto prático, inclusive, como desenvolvimento emocional. Porque, um exemplo, a gente é levado a acreditar que a produtividade é o que define o nosso valor profissional e hoje até o nosso valor humano. Quando essa produtividade excessiva, você está sempre depositando o seu tempo ao trabalho, ao utilitarismo, isso vai contra aquela necessidade lá de autonomia, de autoestima, principalmente de autoestima, que vocês lembram que a definição dela é você ser validado por aquilo que você é e não por aquilo que você produz. Então, se a sociedade me diz que eu tenho valor por aquilo que eu produzo, mas uma necessidade emocional que eu tenho é reconhecer o meu valor por aquilo que eu sou, como é que eu fico nessa história? Então, percebem que o desenvolvimento desse conhecimento vai também te fazer questionar a estrutura social que você está inserido. Por isso que é babado quando você entra nessa seara do autoconhecimento. Você precisa estar aberto a questionar tudo, a questionar o que você foi ensinado como certo, como errado. Enfim, se você curtiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like aí, o seu comentário para eu entender o que você achou, algum comentário pertinente sobre esse assunto, uma contribuição, alguma crítica também, estamos abertos a isso. E aproveita para seguir o canal. Mas finalizando, acho que ficou evidente o quanto a gente olhar para as necessidades humanas, biológicas, fisiológicas e emocionais, parte de um entendimento que isso vai afetar o coletivo. O ser humano não nasceu isolado, no alto da floresta, no meio do morro. Não. A gente nasce dentro de uma estrutura cultural e social. Isso tem efeito sobre nós. Então, quando a gente aprende a olhar para aquilo que é básico, para aquilo que nos estrutura no mundo e como eu posso construir esse bem-estar para mim, eu também estou trabalhando em prol desse mundo, em prol do outro. E quanto mais a gente se sente abastecido nesse lugar, a gente se sente também corajoso e capaz de poder sustentar aquilo que a gente acredita, sustentar essas mudanças sociais que são extremamente necessárias para as próximas gerações. Então eu deixo esse lembrete, que a mudança que você está construindo e está buscando fazer em você, ela não é só sua. Ela é uma mudança social, ela é uma responsabilidade com o coletivo, com a comunidade em que você está inserido. Então lembre-se, quando você desenvolve o seu autoconhecimento, quando você busca se abastecer, você está produzindo essa mudança no mundo. Então, a sua busca por si só, ela já te dá a possibilidade de um sentido, de abastecer uma dessas necessidades emocionais. Essa última aí que eu falei, lembra? Por fim, agradeço por você que me ouviu até o final. Um beijinho e até a próxima.